Atos capítulo 27 diz assim, acompanha comigo aí, irmão, nós vamos ler um pouquinho de texto aí. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando para lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Diga para o seu irmão, os ventos, eles batem de forma contrária. Continua lendo comigo aí. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra da Lícia. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como que por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sinido, não nos permitindo o vento, e mais adiante navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. Pula agora um pouquinho, irmão, para o versículo 13. E soprando um vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Batel é um pequeno barco, é o bote que tira as pessoas do navio. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, amarrando o navio, temendo darem na costa de Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa, andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar toda a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitaríamos agora este incômodo e toda esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou servo, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ainda darem algum dos rochedos, lançaram na polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel no mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados:
se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram porém uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se em direção à praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando assim a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes impediu este intento, e mandou que pudessem nadar, e se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu, até que todos chegaram à terra a salvo. Repita comigo: assim todos chegaram à terra. Todos chegaram à terra a salvo. Amém. Feche seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Não é palavra de homem para que minta, e não é palavra de filho do homem para que haja arrependimento, mas é a palavra do Senhor. Diria o Senhor alguma coisa e não faria? Falaria o Senhor alguma coisa e não confirmaria? Pai, como vaso de barro me coloco nas tuas mãos, ó Deus, para que o teu povo, a tua igreja, os teus filhos possam hoje receber uma palavra, assim como Paulo, ao pegar aquele pão e dar graças, trouxe ânimo àquele povo. Senhor, humildemente eu te peço essa noite, que por meio desta palavra, que é o pão espiritual no nosso meio hoje, eu possa trazer algum ânimo, Senhor, a corações que estão aqui, Senhor, desanimados, Pai. Entra com o teu Espírito Santo, Senhor, porque se o teu Espírito Santo hoje fizer a obra, ela será perfeita e completa, Pai. Senhor, importa que toda a carne diminua, para que o teu nome cresça, e o teu nome, Senhor, seja adorado e exaltado, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, nós estamos diante de um naufrágio, e eu não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência com naufrágio. Eu não sei se algumas pessoas aqui já tiveram experiência com o mar bravio, mas irmão, eu já tive uma experiência pessoal com isso. Eu e alguns irmãos da Graça e Vida, nós tínhamos o hábito de ir pescar, pelo menos uma vez por mês, mar adentro, alugando um barco pesqueiro. Olha o nome do nosso barco, que a gente alugava, Mar Aberto. E nós íamos pescar, e numa dessas investidas, numa dessas pescarias, nós fomos acometidos por uma tempestade, irmão. Eu lembro como se fosse hoje, era meados de novembro de 2012, ou 2011, eu não me recordo, irmão. Sabe por que eu não me recordo, irmão? Que depois dessa experiência nós nunca mais fomos pescar, irmão. Depois dessa tempestade, nós nunca mais nos atrevemos a alugar um barco e pescar. Por quê, irmãos? Porque tempestade em meio ao mar é uma coisa muito traumática, irmãos.
Tempestade marítima é uma coisa que mexe com as suas emoções, mexe com a sua condição de vida, e é uma tortura paulatina. O que é uma tortura paulatina? É uma tortura aos poucos na sua vida, porque você não sabe se vai se salvar ou se você vai morrer. E aqui, diante desse texto de Atos, capítulo 27, nós encontramos alguns protagonistas nessa história, e um deles é Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo do Senhor. Paulo havia sido vítima de um infortúnio, Paulo havia sido vítima de uma conspiração, e nessa conspiração eles queriam a condenação de Paulo, e Paulo, diante dos seus acusadores, Paulo levantou a mão e disse: eu sou cidadão romano, e eu exijo então uma audiência com César. Quando um cidadão romano pediu uma audiência com César, ele tinha o direito à sua defesa, ele tinha o direito, antes de qualquer condenação, ser ouvido por César. Paulo então passa por sucessões, Agripa, Félix, Festo, e ninguém resolve a condição da prisão de Paulo, até que nesse último, ele é direcionado então a um navio para ir para a Itália, e ele vai como prisioneiro. Paulo vai encarcerado, amarrado em algemas, mas a palavra revela que ao entrar naquele navio, Paulo atraiu o favor de um homem da corte augusta, chamado Júlio. Irmãos, aqui eu recebo uma primeira revelação de Deus, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos, irmão, em nome de Jesus, com o Espírito Santo de Deus, quando nós temos um propósito de Deus investido em nossas vidas, Deus vai colocar pessoas diante de nós, vai testificar, porque o Espírito que habita em nós vai atrair o favor de Deus por meio de pessoas. Eu tenho certeza que, irmãos, se nós tivéssemos tempo e fosse um culto hoje doméstico, uma célula, nós daríamos uma oportunidade de compartilhar, e nós falaríamos aqui experiências pessoais, que já fomos abençoados, já fomos favorecidos, já fomos colocados em situações de vantagens, porque Deus colocou alguém que o Espírito Santo atraiu a nosso favor. Quantos de nós já nos encontramos muitas vezes numa fila, numa circunstância, numa adversidade, numa tribulação, e alguém chegou, colocou a mão no nosso ombro e disse: eu não sei, mas eu creio que eu estou aqui para te ajudar. Eu já contei isso na igreja. No ano de 2001, fazia 12 anos que minha mãe havia colocado o marca-passo, minha mãe que já está na glória com o Senhor. Havia 12 anos, e há um ano Deus havia incomodado a minha esposa falava toda semana: Má, a sua mãe tem que fazer a troca do marca-passo, Má, a sua mãe tem que fazer a troca do marca-passo. E aquele negócio, minha mãe estava bem, minha mãe estava feliz, minha mãe estava vivendo a vida dela, e filho é assim, né? A mãe está bem, filho não liga, está comendo, está bebendo, está dando glória a Deus, a gente vai deixando. Mas Deus incomodava a Adriana, até que eu falei: Adriana, quer saber? Eu vou botar a mãe no carro e vou levar lá em São Paulo. E quando eu levei minha mãe em São Paulo, a carteirinha dela, né, de pessoas que são implantadas o marca-passo, havia perdido a validade. E nós fomos naquele hospital que era tradicional, que era o lugar que ela era atendida, e chegamos lá. O médico que atendia minha mãe, Dr. Rivete, lembro como se fosse hoje. Dr. Rivete não atendia mais ali. Há pelo menos um ano ele havia sido transferido de unidade. Ele não se encontrava mais naquele hospital. Era o hospital público de São Paulo, uma coisa assim. E aí eu fiquei atônito. Aí eu corri diretamente para a recepção para pedir o prontuário da minha mãe. E o prontuário da minha mãe não estava ali. Porque eu acredito que quando o Dr. Rivete se retirou com a sua equipe daquele hospital, ele levou também todo o prontuário dos seus pacientes, porque é uma responsabilidade do médico acompanhar a troca, a manutenção dos marca-passos. Marca-passo é um reloginho que é colocado no peito da pessoa, subcutâneo, debaixo da pele, para dar estímulo eletrocardíaco para o coração continuar batendo.
E aí eu fiquei meio apavorado, eram 6 horas da manhã, o hospital havia acabado de abrir, minha mãe coitadinha lá na fila, sentadinha na cadeira, e eu já desconsolado, não sabia o que falar para ela. Aí eu comecei a me sentir culpado, e a pior coisa que tem é você começar a se sentir culpado por alguma coisa, e vinha a Adriana na minha cabeça: Má, leva sua mãe para ver esse negócio do marca-passo. E eu já desconsolado, irmão, peguei a minha mãe, falei: mãe, o seu prontuário não está mais aqui, nós vamos ter que ir em outro hospital. Ela disse: qual? Aí eu falei para ela: vamos ter que procurar. Ela falou: mas tem mais de 300 hospitais em São Paulo. Eu falei: vamos procurar aqui por perto, vamos começar por perto. Não tinha uma palavra para dar para ela. O atendente nem quis dizer para mim para onde foi o doutor Rivete. E desconsolado, irmão, eu comecei a descer a escadaria daquele hospital, e tinha um senhor muito distinto lá na portaria, 6 horas da manhã, um uniforme azul, uma boina, um boné, segurança, patrimonial, né, todo fardado. Ele parecia assim, meio pastor Walter, assim, morenão, pá, sempre pronto, sorridente. Eu falei bom dia para ele quando eu entrei, porque ele que abriu o hospital, e desceu desse meio desconsolado. Eu acho que eu nem ia cumprimentar ele, que eu estava meio desconsolado. Eu fui descendo, ele falou assim: garoto. Eu olhei e falei: pois não, senhor. Eu não pude deixar de ouvir. A sua mãe parece que não é mais atendida aqui, o prontuário sumiu. Eu falei: foi. Agora eu não sei mais nem o que eu faço. Ele falou: olha, eu não sei se é o caso da sua mãe, mas o doutor Rivete está atendendo agora no UPCOR, Santa Cecília. Eu mal dirigi em São Paulo, eu falei: onde que é Santa Cecília? Que hospital que é Santa Casa, Misericórdia, não sei onde é. Ele me fez um mapinha, me explicou: terceira direita, terceira esquerda, volta, para debaixo do viaduto, não sei o que, pega o farol, terceiro, oitavo, não sei o que lá. E eu falei: tá bom. Não, eu não acreditei nele. Eu falei: cara, esse cara está me dando bote. Agradeci, eu peguei aquele papel, falei: mãe, vamos lá? Ela falou: vamos. Estava minha irmã junto, não sei se minha irmã está aí hoje, a Ana, mais velha. Fomos para a Santa Casa, irmãos, chegamos lá, mais ou menos 7:30 da manhã, descobrimos que o médico estava lá, e levou pelo menos, irmão, escute isso, levou pelo menos umas 7 horas de espera, para ver se o médico podia descer, para entender o que eu estava explicando na recepção. 2:30 da tarde aquele médico desceu. Quando ele olhou a minha mãe pelo vidro assim, havia uma repartição, 2 vidraças. Quando ele olhou a minha mãe, ele olhou assim e fez assim para minha mãe. A minha mãe já toda graciosa: doutor me conheceu. Olha o meu doutor lá, ó, que bonito ele. Aquele homem colocou a gente para dentro, disse para a secretária: não, pode deixar entrar, é minha paciente. Chamou a minha mãe, estava com a ficha prontuário dela na mão, dona Ondina. Colocou a gente numa sala de espera melhor, tinha até cafezinho, a gente estava no jejum ainda. Chamou um doutor chamado doutor Acrísio, lembro como se fosse hoje, um jovem residente, seus 28, 30 anos. Ele falou: doutor Acrísio, esse aqui é o meu chefe de residência. Falou para mim: doutor Acrísio, cuida dessa mulher, ela é lá de Caraguatatuba, ela é minha paciente, ela está sumida há 2 anos, mas cuida dela, porque nós vamos trocar o marca-passo dela. Ele virou para mim assim como se fosse uma coisa simples, falou: filho, você pode buscar uma peça de roupa para a mãe? Eu falei: eu já trouxe. Então você vai entregar sua mãe para mim hoje, e vem buscar ela amanhã meio-dia. Irmãos, só deu tempo de dar um beijo na minha mãe, ela entrar no hospital, e meio-dia eu estava lá do dia seguinte para buscar ela com o marca-passo novo. Amados, isso é favor de Deus, isso é Deus operando. Irmãos, eu peguei a minha irmã, nós comemoramos, eu peguei a minha irmã, voltei para o hospital, falei: eu tenho que dar um abraço naquele cara, o segurança lá, o cara do vigia, porque ele que me deu a coordenada. Cheguei lá, irmãos, as pessoas não conheciam aquele senhor distinto, não havia segurança patrimonial na guarita do prédio. Eu perguntei para um outro senhorzinho, falei: mas olha, tinha um cara aqui, ele abriu o portão, ele destrancou o cadeado, nós entramos por meio dele. E aí
o cara falou assim: meu filho, acho que o senhor confundiu o hospital, não era nesse hospital. Eu falei: moço, é nesse hospital que eu estava. Mas naquela hora eu pensei: isso é uma coisa sobrenatural, não tem por que eu ficar questionando. Olhei para o céu, agradeci a Deus e disse: Senhor, o Senhor está no controle da vida da minha mãe. Porque depois de algum tempo ainda eu ia me casar em 2003, minha mãe ia me levar para o altar. Depois ainda em 2007, minha filha ia nascer, minha mãe ia acompanhar o nascimento da minha filha, eu ia me formar em direito, minha mãe ia estar na minha formatura, até que no dia 6 de maio de 2010, o Senhor recolheria minha mãe, mas não no ano de 2001. Eu declaro, irmão, em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual é a adversidade, qual que é a tribulação, eu não sei onde é que está a escassez na sua vida. Às vezes a gente pensa que escassez é financeira. A pior escassez não é a financeira, a pior escassez é a espiritual, é a emocional, é aquela que afeta a nossa alma e o nosso espírito. Mas eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Deus colocou Júlio na vida de Paulo. Paulo entrou naquele barco, algemado, preso a um tronco. A palavra diz que aquele homem no versículo 3 começou a tratar Paulo humanamente. É só o Espírito Santo que pode fazer isso, irmão. Porque uma pessoa quando chega presa num lugar, eu nunca fui polícia, eu não lidei com isso, mas uma pessoa quando chega algemado, preso num lugar, a primeira coisa que a gente deve ter dela: desconfiança, não é assim? Já foi fazer um BO na delegacia assim? Sei lá, que você foi furtado. Um dia furtaram a bolsa da minha mulher, fomos fazer um BO na delegacia. Chegou uns 3 caras algemados. Eu já puxei a Adriana e falei: sai de perto aí. Eu nem sei o que era o rolo, mas eu tirei a Adriana e falei: sai de perto. É mau elemento. Por quê? Porque a gente já se assusta com isso. Imagina Paulo, com a fama de perturbador, agitador, um cara que estava indo para ter uma audiência com César. O Espírito Santo tocou na vida desse homem. Esse homem falou: eu vou deixar você ver seus amigos. Irmão, sabe qual que é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa quando ela está passando uma tribulação? Ela está perto de pessoas que amam ela. Ela está perto de pessoas que gostam. Ama Visomar, Shalom, visitando a gente. Ela quer estar perto de pessoas que são apoio na vida dela. Paulo queria ver os seus amigos, Paulo queria ver, e a Bíblia até diz aqui no versículo de número 2, que um deles que estava preso lá, era Aristarco, macedônio de Tessalônica. Aristarco era o apóstolo que recebeu Paulo na casa dele em Tessalônica. Paulo estava preocupado com o amigo, com o colega, com aquele sacerdote de ministério, e Paulo queria cuidar deles, ou ser cuidado por eles. Irmão, quando nós recebemos o favor de Deus, Deus nos permite estar em família. Talvez você está se sentindo sozinho, perseguido, abandonado. Eu profetizo para você, irmão, em nome de Jesus, Deus vai levantar pessoas que vai te colocar em família. Deus vai levantar pessoas que vão abrir uma porta de favor para você e vai te colocar em família. Aquele barco não foi suficiente para enfrentar os ventos contrários. Aquele barco era pequeno para controlar os ventos contrários. E sabe o que Deus faz? Deus apresenta um outro barco, e nesse outro barco tem um centurião de Alexandria. E olha, esse centurião de Alexandria, ele recebe os tripulantes. A Bíblia fala aqui no final do capítulo 27 que são 276 almas. A Bíblia não fala que tinha 240 tripulantes e 36 presos. Diga para o seu irmão: você julga, você faz mau juízo. Diga para o seu irmão: você acusa. Diga: mas para Deus todos são almas. Você entendeu isso? Aplauda ao Senhor Jesus.
Eles passam para o barco desse homem, desse centurião, e esse centurião, ele deve receber alguma informação de Júlio a respeito de Paulo, porque esse centurião, ele começa a confiar nos mestres, a confiar nos marinheiros, mas ele começa a ouvir Paulo, ele começa a se importar com a opinião de Paulo, ele começa a receber orientações de Paulo. E aqui eu aprendo um outro princípio de Deus para as nossas vidas. Onde existe um homem de Deus, ele vai atrair pessoas para orquestrar qual é a direção para ser tomada. Eu vou repetir isso. Onde existe um homem de Deus, ele vai ser colocado por Deus ali para orquestrar qual a direção que as pessoas têm que tomar. Na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio social, aqui na igreja, na sua célula, presta atenção nisso. Em meio à adversidade, em meio à circunstância, em meio às tribulações, as pessoas muitas vezes olharam para você, para esperar de você a decisão a ser tomada, qual a direção a ser guiada. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem o Espírito de Deus, você tem algo que brilha na sua vida, e que Deus colocou você ali, para ser a orientação, o apoio e a direção, para que o barco não venha afundar, para que o barco não venha a pique, para que o barco não viva confusão. E sabe qual é a pior coisa em meio a uma tempestade, irmão? É a confusão no barco. Eu não sei se você já teve curiosidade de assistir um campeonato de veleiro, aquelas competições de vela que atravessam o oceano. Sei lá, tem 8, 10, 12 homens dentro de um veleiro daquele. Já viram como eles trabalham de forma harmônica e sincronizada? Cada um corresponde a alguma coisa dentro daquele barco. Cada um tem uma função específica dentro daquele barco. Sabe o que eu aprendo ali, irmão? Que coisas para darem certo, elas têm que ser organizadas. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar. E não adianta, irmão, querer suportar mais daquilo que você foi chamado para suportar. Você vai espanar. Você não vai suportar. Vai trazer confusão no barco. Porque tempestade, irmão, é uma coisa que tira o nosso apoio natural. Tempestade é uma circunstância que agride o nosso ponto de equilíbrio. Tempestade é um momento, irmãos, que a gente está passando um vento, que a gente, sabe assim, diz o texto aqui que eles olhavam para o céu e eles não discerniam o que era dia e o que era noite, porque eles não viam sol e eles não viam estrelas. E você sabe melhor do que eu, irmão. Tem até irmão que é marinheiro aqui, Judeí, Adel. Você sabe melhor do que eu, ainda mais naqueles primórdios. Os marinheiros, eles navegavam orientados pelas estrelas. Até hoje, no curso de marinheiro, se o cara perder bússola, se o cara perder GPS, se o cara perder tudo, perder rádio, ele vai ter que se orientar por estrela. E diz o texto que eles não tinham referência, eles não tinham céu, o céu estava caído, eles não tinham sol e eles não tinham estrelas, tudo era tempestade. E quando eu estava lendo essa palavra hoje, o Espírito Santo falava comigo, tem pessoas aqui hoje que estão sem céu diante delas. Tem pessoas que estão perdendo a direção, a orientação. Tem pessoas que estão perdendo, talvez muitas vezes, o controle das suas vidas. Eu não sei qual que é o nível de tempestade que você está passando, meu irmão. Mas eu sei uma coisa, não importa qual que é o nível e qual é a área da tempestade na sua vida. Se for uma tempestade, você está passando uma provação na sua vida.
E o texto aqui ele enfatiza para nós que eles já não tinham mais vontade de comer. O princípio é que eles acharam até que já não podiam mais salvar as suas próprias vidas. Irmão, eu não sei que experiência é essa, quando você já entrega a sua própria vida à morte, quando você acha que já não tem mais jeito, 14 dias sem comer, 14 dias sem direção, 14 dias sem céu. Eu acho que metade de nós já teríamos entrado em depressão. Mas Deus colocou um homem cheio do Espírito Santo naquele barco. E esse homem levanta e diz: eu tenho uma palavra. Sabe por que muitas vezes nós erramos a direção de nossas vidas, irmão? Sabe por que muitas vezes nós tomamos direções erradas? Quando tomamos a direção, ainda tomamos a direção errada? Porque nós fazemos as coisas sem termos uma palavra. Certa vez Jesus, ele vai numa praia, em Lucas capítulo 5, e ele vê 2 irmãos lavando uma rede. Eles haviam pescado toda a madrugada, toda a noite, e diz o texto, que eles não haviam pescado, matado nada. Eram homens experimentados, eram homens já ali, acostumados com a pesca, acostumados com aquela região. Jesus chega para eles e fala assim: lancem a rede no alto mar. Pedro, o mais afoito, Simão, diz: Senhor, já havemos pescado a noite inteira e não pegamos nada. Jesus disse: subam nos barcos, peguem as redes e lancem mar adentro, no alto mar. Pedro fala para Jesus uma coisa que toca a minha vida, e eu acredito que tem que tocar a sua vida também. Senhor, não pegamos nada, mas por causa da tua palavra, nós vamos lançar a rede. Irmão, sabe o que tem que mover nossas vidas? Não são as emoções, não é o mover, não é a unção, não é o... Irmãos, por mais que tudo seja agradável, por mais que tudo prevaleça em nós uma atmosfera de adoração, o que tem que mover nossas vidas, o que tem que nos dar direção, é se nós temos uma palavra. Você tem uma palavra para a direção da sua vida? Você tem uma palavra para a sua célula? Você tem uma palavra para o seu casamento? Você tem uma palavra para o seu trabalho? Você tem uma palavra para a sua família? Você tem uma palavra para aquilo que você intenta fazer no seu coração? Não, apê, eu nem sei o que é ter uma palavra. Sabe, irmão, a pior coisa que Provérbios diz, que é a estultícia do homem, aquele que se precipita nas suas palavras. O apóstolo Tiago diz que nós devemos ser prontos ao ouvir e tardios no falar. Irmãos, quando nós não temos uma palavra, a melhor coisa é nós pararmos em oração e aguardarmos para ver o que o Senhor quer fazer conosco. Não é vergonha não, irmão. Tem crente que tem vergonha, tem pastor que tem vergonha, tem profeta que tem vergonha, tem líder de célula que tem vergonha. Quando levanta uma circunstância, levanta uma tempestade, e o discípulo vem e fala: ó, está acontecendo isso, 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 me dá uma palavra. Ah, ele tem que tirar a cartola e tirar um coelho, não é? Outro dia eu vi o irmão falando que estava na célula, pediu uma palavra. Não foi na Graça e Vida, irmão, não foi. Foi em outra igreja. O irmão não tinha uma palavra, ele sacou uma caixinha de promessa do bolso. E ele falou: peraí, eu tenho aqui uma bibliomancia, e eu vou sacar uma palavra para você. Aí ele abriu aquela caixinha de promessas, e ó, caixinha de promessa, o que tem dentro da caixinha de promessa? Promessa, irmão. Ele sacou e estava escrito lá: vai nesta tua força, varão valoroso. Eu falei: meu Deus do céu, porque trouxeram o problema para a gente resolver depois, que ele quebrou a cara.
E ele falou: apóstolo, a promessa disse: vai desta tua força. Irmão, se você não tem uma palavra, diga para o seu discípulo, diga para a vida: vida, eu não tenho uma palavra para te dar agora. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou esperar Deus falar comigo. Porque às vezes a gente pensa, irmão, que porque veio o problema, eu tenho que ter uma palavra naquela hora, porque senão não é homem de Deus. Não. A Bíblia diz que um dia Saul chegou para Samuel e disse: Samuel, os filisteus, eles vão acometer Israel. Samuel, os filisteus, eles estão avançando. Samuel falou assim: espera 7 dias que eu te trago uma palavra. O profeta Samuel, irmão, espera 7 dias que eu te trago uma palavra. A gente entende 7 dias por 7 dias, na verdade, era um jogo de expressão do profeta. Profeta tem um negócio de jogo de expressão na Bíblia. 7 dias, dizem os estudiosos, que levou 2 anos e meio para Samuel voltar e falar com Saul. Imagina, irmão, você chegar no profeta, no apóstolo, e falar: apóstolo, me dá uma palavra. Eu falo para você: 7 dias, 14 você sai da igreja. 14 você sai da igreja. Fala: apóstolo, 7 dias, o apóstolo nem olhou para a minha cara, o apóstolo não me ama, não é? Ué, Saul também não conseguiu esperar. Sabe o que Saul fez? Saul falou: eu mesmo vou invocar o nome do Senhor. Paulo tinha uma palavra para aquele navio, irmãos. Paulo se levanta e diz: irmãos, varões, não saia ninguém desse navio. Sabe por quê, irmão? No meio da tempestade, sabe qual a primeira coisa que a gente pensa? Fugir. No meio da tempestade, sabe a primeira coisa que a gente intenta fazer? Sair, pular fora, jogar os botes. Diz a Bíblia: lançar o batel na água. E Paulo falou: se pular para fora no batel, se sair no barco, eu não posso garantir a vida de ninguém, vai morrer. Paulo disse: porque essa noite, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e me disse que nenhuma vida desse navio vai se perder, porém todos têm que permanecer no navio. Paulo tinha uma palavra, Paulo tinha uma direção. Paulo estava cheio do Espírito para trazer juízo, direção e julgamento para o povo. Paulo disse para os marinheiros: passa a faca agora nessas cordas. Diz o texto que os marinheiros foram para pular para o batel. Aí entra o centurião e manda: corta a corda, lança fora o batel. Eles cortaram a corda, diz o texto que o batel caiu na água e já se perdeu. Mas as vidas permaneceram ali, porque Paulo disse: eu tenho uma palavra de Deus, nenhuma vida vai se perder, nenhuma vida vai morrer se permanecer nesse navio. Paulo não estava garantindo que ia salvar o navio, Paulo não estava garantindo que a viagem ia ser fácil, Paulo não estava garantindo que eles não iam ter tribulação, porque depois disso, o vento bateu ainda mais 11 dias. Depois disso, eles tiveram que jogar fora a armação do navio. Depois disso, eles tiveram que jogar fora o trigo do navio. E se Deus não entrasse com providência ali, eles teriam que esperar a morte no navio. Mas a palavra diz que logo depois dessa palavra, eles lançaram o prumo na água. O prumo era o medidor que media a profundidade da água. E encontraram 20 braças de profundidade. Depois de algum tempo ainda distante, eles lançaram de novo e encontraram 15 braças. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Quando Deus nos dá uma palavra, nós temos que aprender a entender que a revelação de Deus é progressiva. Tem irmão que quer receber uma palavra, quer que venha encaixotada, enlatada que nem uma lata de sardinha, pronta para uso, pronto para comer. Não. Deus falou assim para Abraão em Gênesis capítulo 12:
Abraão, levanta, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagine, irmão Abraão chegando em casa. Então, AP, vamos largar tudo aqui, nós vamos deixar mamãe, família, porque eu ouvi uma voz, nós vamos embora. Imagina, AP vira para mim e fala, vai você. E você está rindo, mas sua mulher falaria o mesmo para você. Imagina você chegar em casa e falar, amor, eu estou ouvindo uma voz, porque Abraão não conhecia Deus. Se você ler um pouquinho a história de Tera, o pai de Abraão, dos irmãos de Abraão, eles eram vendedores de imagens, de ídolos. Eles eram pagãos, idólatras. Abraão começou a ouvir Deus, e Abraão chegou para a mulher, para Sara, falou, Sara, Deus está falando para eu sair daqui, largar tudo e ir para uma terra que Ele ainda vai me mostrar. Mas qual que é a direção? Ah, não sei, vamos pegar sentido oriente, que é o oeste. Vamos subir aqui, ó. A revelação de Deus é progressiva, irmão. A revelação de Deus, ela não vem enlatada. A revelação de Deus, ela não vem num pacote lindo, amarelo com fita vermelha. Porque Deus quer trabalhar o nosso ânimo. Deus quer trabalhar, irmão, o nosso espírito. Deus quer trabalhar a nossa fé. Deus quer trabalhar a progressão divina nas nossas vidas. Você acha que quando Deus me chamou para essa obra, Deus falou assim, Marcos Paulo, você vai ser apóstolo, eu vou te dar uma igreja de 700 cadeiras. Você acha que Deus falou assim para mim? Não. Deus falou assim, eu vou te fazer numa obra. Eu fiquei em casa lá parado, olhando para o teto, não sabia o que fazer, não sabia nem o que comer, se jejuava, se orava, se lia a Bíblia, até que eu irritei a Adriana. Um dia a Adriana chegou do consultório, me viu lá, olhando para o céu de novo, esperando Deus falar alguma coisa, Deus não falava, já fazia 30 dias, ela falou, homem, sacode a poeira. Eu falei, que foi, Adriana? Não sei, faz alguma coisa, pega uma passagem, vai para Goiânia, vai atrás desse homem que te deu essa palavra, incomoda ele, não sei, faz alguma coisa. Aí eu acordei, falei, eu vou. Eu fui lá e voltei de lá pastor. Porque ela me deu uma palavra. A gente tem que ter uma visão de Deus progressiva. Talvez está passando uma tribulação, Deus já está te dando sinais, Deus já está te dando uma direção, Deus já está te mostrando o caminho. Só que você não está sendo o que? Perspicaz, você não está tendo fé, você não está trabalhando a dimensão da fé, e você não está trabalhando a dimensão da revelação, porque ela pode ainda ser uma sementinha. Mas Deus tem poder para transformar essa sementinha numa árvore frondosa na sua vida. E ela vai trazer o fruto que Deus espera da sua vida. Paulo falou para eles, lança o prumo. Eles lançaram o prumo, tinha 20 braços de profundidade. Um pouco mais adiante lançaram o prumo, tinha 15. Eles iam dar em alguma terra. Eles iam ter um lugar para se salvarem. Talvez, irmão, Deus está falando para você algo. Deus está chamando você para uma liderança. Deus está chamando você para mergulhar mais na obra dEle, para viver mais o poder de uma aliança. E talvez você está temendo. Deus tem uma revelação progressiva para os seus filhos. Deus não trabalha, irmão, a toque de caixa. Deus não tem esse perfil nas Escrituras. Deus quer trabalhar o nosso espírito. Até os discípulos que Jesus pegou, Ele teve que trabalhar no coração deles 3 anos e meio. Moisés é o maior exemplo de revelação progressiva. 40 anos criado no Egito. Depois Deus vai lá, começa a colocar um amor em Moisés pelo povo hebreu. Moisés não sabia que era hebreu. E não bastante a isso, Moisés ainda mata um egípcio defendendo um hebreu escravo. Foge para o deserto de Midian. E lá no deserto de Midian, ele passa mais 40 anos ouvindo Deus. Deus limpando ele, Deus tratando ele, Deus incomodando ele, até que ele vê uma sarça ardendo. Irmão, isso não é brincadeira. Imagina a retórica da vida de Moisés. Aí ele recebe uma visão
E Deus fala: você vai libertar meu povo, e eu ainda vou endurecer o coração de Faraó. A revelação é progressiva. Depois Moisés passa mais 40 anos libertando aquele povo. Ora da mão dos egípcios, ora da mão dos amalequitas, ora da mão dos midianitas, ora da mão dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, ora da mão das pragas, ora das mãos da boca das serpentes, ora libertando eles deles mesmos. Deles mesmos. Depois de 40 anos no deserto, formando já 120 anos da vida de Moisés, Deus requer a vida de Moisés. Moisés não entra na terra. Deus é progressivo, irmão. Deus é progressivo. Eu não sei, Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Deus está falando com você essa noite. Deus é progressivo. Calma. Deixa Deus te dar uma palavra, deixa Deus trabalhar a sua fé. Deixa Deus alicerçar a sua fé. Às vezes a gente encontra uma circunstância que nos traz inconstância no coração. Não. Diz uma canção da Ludmilla que na hora que as coisas estão assim confusas, na hora que as coisas vêm, a melhor coisa é parar e orar, a melhor coisa é parar e confiar. É isso que Deus diz. Paulo faz aquele navio a mando do centurião daquele navio bater numa praia. E sabe qual que é o intento agora de todos ali, os soldados que estavam ali? Vão matar todos os presos. Vão matar todos os presos para eles não fugirem a nado, para nós não perdermos eles. Porque a condenação romana, se você perder um preso, é a sua própria morte. Olha o centurião colocando o pescoço dele agora, porque o texto diz: porque o centurião queria salvar a vida de Paulo. O centurião não estava preocupado se os outros presos iam fugir. O centurião tinha uma palavra de Paulo, o centurião confiava em Paulo. O centurião falou assim: não vão matar os presos, soltem eles para que eles cheguem a nado até a praia, para que eles também possam se salvar. Paulo já não estava mais agora encarcerado, Paulo não estava mais agora acorrentado, e eles vão dar numa praia. Eles vão dar numa praia. Sabe o que eu aprendo, irmão? Eu não sei o tamanho da tribulação, tempestade que você está passando, mas você vai encontrar terra firme na sua vida. Deus vai levantar pessoas que vão quebrar as algemas da sua vida. Deus vai levantar pessoas que vão quebrar o cárcere. Deus vai levantar pessoas que vão quebrar as correntes da sua vida. Você vai dar numa praia. E chegando lá na praia, irmãos, eles não reconheceram a ilha. E começaram a chegar o quê? Os nativos da ilha. Algumas Bíblias dizem os bárbaros da ilha. E quando chegaram aqueles homens, eles prepararam uma fogueira para esquentar eles do frio, para poder servir a eles hospitalidade. E diz o texto aqui, no capítulo 28, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os nativos usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, eles foram solidários, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía, e por causa do frio. Deus vai colocar pessoas para suportarem você. Deus vai colocar pessoas que vão esquentar o frio na sua vida. Deus vai colocar pessoas que vão ajudar você quando você estiver debaixo da chuva, irmãos. Porque quando tudo está bem, quando tudo é maravilhoso, né? Quando tudo é churrasco, é comunhão, não falta gente em casa, não é verdade? Já viu quando você tem dinheiro? Sei lá, você está com dinheiro. As pessoas parecem que são atraídas, né? E quando você está passando uma tribulação, uma adversidade, Deus o livre. Deixa eu sair de perto desse irmão, você vai me pedir alguma coisa emprestado. As pessoas têm medo, né? Deus colocou aqueles homens para recebê-los, para preparar fogo para eles. Fala para o seu irmão, tem alguém preparando fogo para a sua vida. Não, mas fala com fé, irmão. Fala para o seu irmão, tem alguém preparando fogo para a sua vida. Aí você que ouviu isso, te fala assim para o irmão, assim, ó, tem fogo aí, irmão?
Tem fogo aí? Uau. Tem fogo aí, irmão? E Paulo era um homem cheio do Espírito. Paulo vai pegar alguns gravetos para ajudar o fogo. Diga para o seu irmão: você tem que pegar graveto, irmão, para ajudar o fogo. Diga para o seu irmão: oração em línguas. Fala para o seu irmão: hora após hora. Fala: tem lenha aí, irmão? A lenha é o combustível, não é? Do fogo. Fala para o seu irmão: orar em línguas. Quer ter fogo? Ora em línguas. Quanto tempo, pastor? Fala para o seu irmão: quanto tempo, irmão? Fala para o seu irmão: xiii. Aí Paulo vai lá, porque Paulo fala: eu quero ter lenha, eu quero pôr fogo. Paulo vai pegar a lenha, e Paulo, diz o texto que Paulo pega, né, um chumaço lá, um monte de lenha. Imagina Paulo catando lenha naquele mato, beira de praia. Diz o texto que quando Paulo vai jogar a lenha no fogo, uma víbora, por medo do fogo, diga para o seu irmão: serpente sempre tem medo de fogo. Diga: eu e você não podemos ter medo de fogo. Mas diga: tudo que é serpente vai ter que sair. Porque o fogo, diga, porque o fogo, ele separa aquilo que é para queimar. E diga: na minha vida, tudo que não é de Deus, tudo que é pecado, o fogo do Espírito tem que queimar. Mas tudo que é serpente, tudo que é diabo, tudo que é adversário, aponta a porta assim para mim, aponta a porta. Tem que sair, fala, tem que sair. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! E Paulo então, diz o versículo 3 aqui do capítulo 28, que havendo juntado ali uma quantidade de madeira, e pondo ela no fogo, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, acometeu o braço de Paulo. Diga para o seu irmão assim: serpentes são instrumentos do diabo para tentar tirar o brilho da nossa vitória. Diga para o seu irmão assim: ela até pode ferir seu braço, mas ela não vai te derrubar. É assim. Escute isso. Diz o texto então que ela acometeu a mão de Paulo. E olha, acontece uma coisa intrigante. Os nativos, vendo então que a víbora, ela pendurou na mão de Paulo. Porque cobra, né, é um negócio cabuloso. Ela não só pica, ela se enrola, né? Morde, pica, não sei o que cobra faz direito. Depois você edita isso aí, viu, Felipe? Isso não ficou bom, isso não ficou bem na gravação. E os bárbaros vendo isso, irmãos, os nativos, eles julgaram Paulo. Diga para o seu irmão assim: cuidado quando abrir a boca para julgar. Porque a serpente até mordeu a mão de Paulo, mas só até aí. Só até aí. E eles ficaram atônitos e logo pensaram: trata-se de um homicida, trata-se de um pecador, trata-se de um homem condenado. Esse está julgado por Deus. Mas sabe o que Paulo faz, irmão? Com a serpente pendurada no seu braço, Paulo submete a serpente ao fogo. Paulo coloca a serpente no fogo, e ela, diz o texto, solta-lhe o braço. Querido, em nome de Jesus eu profetizo aqui essa noite. Eu não sei se o diabo está levantando contra você. Eu não sei se tem sagacidade do diabo contra a sua vida, para ferir o seu braço, para parar seu ministério, para parar sua vida, para destruir sua casa, para destruir sua família. Mas eu profetizo hoje aqui nessa igreja, em nome de Jesus: as serpentes serão queimadas no fogo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, levante a sua mão e aplauda ao Rei dos Reis, o nosso Deus, o Senhor dos Senhores.
Aleluia! Mas, versículo 5, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Irmão, eu quero terminar com essa palavra. O diabo levantou aquela tempestade, o diabo afundou aquele navio, o diabo quis tomar aquelas vidas, o diabo quis atrapalhar o propósito na vida de Paulo. Eles foram dar numa ilha, o diabo não descansa. Talvez você acabou de passar por uma luta e venceu essa luta. Escuta isso. Talvez você acabou de chegar na praia, você respira e fala: consegui, a minha família saiu dessa tribulação, meu filho saiu da droga, minha filha saiu da prostituição. Eu não sei qual é o nível de luta que você está passando. Meu marido arrumou emprego, as contas estão sendo pagas. Mas lá na praia ainda, o diabo está guardando você com uma serpente para ferir seu braço. E aqueles homens ficaram atônitos, porque eles começaram a perceber que eles esperavam que Paulo inchasse, que Paulo começasse a babar, a soltar sangue pela boca, que Paulo começasse a estribuchar. Estribuchar também não ficou bom não, viu, Felipe? Que Paulo começasse a passar mal. Irmãos, e eles ficaram atônitos e pasmados, porque começaram a perceber que nada acontecia com Paulo. Eles começaram a perceber que o tempo passava e Paulo não manifestava, porque eles eram nativos, eles conheciam a sagacidade daquela víbora, eles conheciam o poder de veneno fatal da mordida daquela víbora. E eles começaram a perceber que Paulo não passava, não caía como morto, não havia ali incômodo que sobrevinha a ele. E sabe o que eles disseram no final do versículo 6? Mudando de parecer, diga assim, mudando de opinião a seu respeito, eles começaram a pensar que Paulo era um Deus. Olha só, de condenado, eles começaram a pensar que Paulo era um Deus agora. Começaram a pensar que Paulo, era uma pessoa de muita importância. E Paulo era. Paulo era. E sabe o que eu aprendo, irmão? Você vale muito para Deus, querido. Talvez você está pensando que você não tem mais valor para Deus. Talvez você está pensando, irmão, que, não sei, no limite que a sua vida chegou, acabou. Mas o Espírito Santo está aqui essa noite para dizer para você: eu tenho lenha para queimar na sua vida ainda. O Espírito Santo está aqui essa noite para dizer para você que ainda que a serpente venha e fira seu braço, não vai te acometer mal algum, porque você é escolhido de Deus, irmão. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, meu irmão. Abrigue-se debaixo do amor de Deus, abrigue-se debaixo do sangue de Jesus, Ele te ama. E a palavra diz ainda que os nativos já mudaram de opinião, pegaram Paulo, levaram Paulo ao cara mais importante da cidade, Públio. Esse cara tinha heranças, esse cara tinha riquezas. Diga para o seu irmão: quando o poder de Deus se manifestar na sua vida, Deus vai mudar a sua sorte. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: Deus muda a minha sorte. Se você crê nisso, aplauda ao Rei. Muda! Aleluia! Eles levaram Paulo para Públio, o qual o recebeu, os hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre. E agora, Felipe? De febre e desinteria. Está escrito aqui, meu irmão. Dor de barriga, constipação. Paulo, havendo orado sobre ele, irmão, Paulo impôs as mãos e o curou. O curou. Sabe o que aconteceu na cidade? Fila. Veio todo mundo ser curado por Paulo. E sabe o que aconteceu? Diz o versículo seguinte: e todos que tinham enfermidades saravam.
os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de todas as coisas necessárias. Querido, Deus vai mudar teu cárcere, Deus vai quebrar a condenação contra você, Deus vai colocar você num lugar alto, perto de pessoas importantes, Deus vai trazer para você manifestação do poder dele. E diz o texto, nos últimos versículos, Deus vai te dar honra. Honra. Eu profetizo honra na sua vida. Eu profetizo que Deus vai te honrar, não é o homem que vai te honrar. Sabe, irmão, em nome de Jesus, vamos sair dessa água rasa que a gente espera a honra do homem. Ah, porque eu sou servo na graça e vida, o meu líder não me deu um tapinha nas costas. Sai dessa água rasa. Ah, porque eu sou servo na graça e vida há 10 anos, 8 anos, 6 anos, 5 anos, e nunca o apóstolo me elogiou. Sai dessa água rasa. É tempo de recebermos a honra de Deus. É tempo de entrarmos no sobrenatural e recebermos a porção que é de Deus. Porque quando Deus honra, meu irmão, os homens se prostram. Diga para o seu irmão, quando Deus honra, os homens se prostram à vontade de Deus. Olha o que eles fizeram no final aqui do texto. Diz o versículo: e nós ainda havendo de navegar, eles nos proveram das coisas necessárias. Levanta sua mão, eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai trazer pessoas, depois da honra que Deus vai dar na sua vida, eles vão prover você de coisas necessárias. Não vai ter falta na sua vida, eles vão te dar as coisas necessárias. Eu profetizo isso, e se você crer, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Paulo saiu dali, um homem honrado e cheio das coisas necessárias. Paulo chegou encarcerado, algemado, acorrentado, mas Paulo saiu dali honrado e provido das coisas necessárias. O que é que você precisa para a sua vida, meu irmão? Em oração agora, fecha seus olhos, fala para Deus o que é que você precisa na sua vida. Fala para Deus onde é que está a vergonha, onde é que está a escassez, onde é que está precisando de honra na sua vida. Diga: Senhor, eu preciso ser honrado nessa área da minha vida. Senhor, a serpente, Pai, ó Deus, as acusações, eu preciso ser honrado nessa área da minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus, irmão. Talvez você entrou nessa igreja com uma vida na carne, mas você vai sair daqui com uma vida no Espírito. Talvez, irmão, você entrou aqui nessa igreja com uma sentença de morte, uma sentença de condenação, mas você vai sair daqui com uma sentença de vida e uma sentença de liberdade no Espírito. Talvez você entrou nessa igreja, irmão, com uma sentença no judiciário, uma sentença que vai tirar de você a sua paz, a sua liberdade. Mas eu quero dizer que Deus trouxe hoje a esse lugar de fonte de águas vivas, e Deus está mudando a sua sorte. Oh Espírito Santo, é tempo de Deus preparar fogo para a sua vida. É tempo de Deus preparar pessoas que vão trazer fogo. Irmãos, pessoas que jogam balde de água fria na nossa cabeça, pessoas que nos acusam, pessoas que nos maltratam, pessoas que nos julgam. O mundo está cheio. Nós não precisamos disso, irmão. Você precisa de pessoas que te dão palavras de afirmação. Você precisa de pessoas que te levantam. Você precisa de pessoas que te ajudam a sair desse poço. Talvez você já perdeu a sua família, talvez seu esposo, a sua esposa já foi embora. Eu quero dizer para você aqui uma palavra de afirmação: Deus vai restaurar a sua vida. Talvez você tenha um filho perdido nas drogas, talvez você tenha uma filha perdida nas drogas, talvez seu filho já saiu de casa, talvez, irmão, você está passando uma tribulação que você nunca pensou em passar, uma dimensão de luta, de dor, de fraqueza que você nunca pensou passar. Deus está trazendo um tempo de honra, mas eu quero deixar para você uma palavra: não saia desse barco. O diabo tem se levantado contra as nossas vidas, irmão. A Graça e Vida é uma igreja que dá fruto. A Graça e Vida é uma igreja que faz as pessoas avançarem, mudarem de vida. Escuta isso que eu estou falando.
O diabo ele não vai atacar uma árvore que não dá fruto. E talvez pessoas estão cocheando em dois pensamentos. Pessoas estão, sabe assim, pensando em duas praias. Pessoas estão sendo levadas, talvez a pegar um barco, um batel, um barco fora do navio. Eu quero dizer para você, irmão, não saia do navio. Não deixe a palavra de Deus, não deixe a promessa de Deus na sua vida. Não deixe a promessa de multiplicação, de edificação da sua vida. Deus salvou a sua família neste lugar. Deus salvou a sua casa neste lugar. Não deixe o barco, porque, irmão, a palavra de Deus aqui essa noite é que aqueles que permanecerem, eles serão salvos. Eu quero, pelo mover do Espírito, pastora Fran, que as pessoas recebam essa palavra. Eu quero pelo mover do Espírito, não pela minha palavra, não pela minha boca, não pela minha persuasão humana, limitada, incapaz, mas pelo poder do Espírito, que revela a nós a vontade de Deus, que revela a nós todas as coisas, mas pelo poder do Espírito, que visita as entranhas de Deus, que visita o interior de Deus, e nos revela no nosso espírito, que testifica no nosso espírito, que somos filhos de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, o diabo pode se levantar, o diabo pode amar as suas estratégias, os seus estratagemas, o diabo pode seduzir, o diabo pode vir com a sua enxurrada, mas aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que é de Deus permanece. Com os olhos fechados profetiza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estaremos firmados na palavra do Senhor. Diga: eu e a minha casa não vamos deixar o barco, nós não vamos sucumbir, porque Deus nos plantou numa visão, numa igreja em célula. Deus nos fez ver céus apostólicos, e eu vou colocar os meus olhos na visão de Deus, na visão de Deus. Agora bate no peito assim: porque eu tenho lenha para queimar, eu tenho lenha para queimar. Por isso vem, Espírito Santo, e acende um fogo em mim, o fogo do teu Espírito, e manda embora toda serpente, manda embora toda ação do maligno, e prevalece em mim o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus. Se você crê nisso, dê um brado de vitória ao Senhor. Pode me levar a andar em Deus, pode me levar, pode me levar A andar em Deus, a viver. declare isso. Só o Espírito de Deus. Levante suas mãos, declare para Ele: só o Espírito pode me levar. Pode me levar, Declare isso. pode me levar a Andar em Deus pode me levar, é pelo Espírito. pode me levar a Andar em Deus, a viver. Quantos aqui vivem em Deus? Levante as suas mãos, declare. Espírito
Espírito de Deus. Espírito de Deus. Calma, assim, ó. Pode me levar. Pode me levar. A andar em Deus. Pode me levar. Pode me levar a andar em Deus. A viver em Deus. É pelo Espírito, igreja. Só o Espírito de Deus. Aleluia. Só o Espírito De Deus. pode me levar. Pode me levar. Abra suas asas. Abra suas asas. E voa. Voa no Espírito. Voa no Espírito. Ele pode Levar a andar em Deus. a viver em Deus. Pode me levar. Aleluia. Levar a andar em Deus. Pode me levar. Pode me levar A andar em Deus, a viver em Deus. Escute isso. Nesses últimos dias, a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus estão percorrendo a terra para buscar os fiéis da terra. Escute isso. Nesses últimos dias, o Espírito Santo está buscando os aliançados, aqueles que são nascidos na casa. O Espírito Santo está buscando aqueles que têm a identidade da casa. O Espírito Santo está enchendo nesses últimos dias aqueles que se identificam com a visão. Olha aqui para mim, querido. Nós não vamos negociar a visão. Pastores, nós não vamos negociar a visão. Deus deu uma visão para esta casa. Deus deu uma unção para essa igreja. E nós não vamos negociar a visão. Almas, células e famílias. Deus nos chamou para almas, células e famílias. Por isso, irmão, eu profetizo em nome de Jesus. Deus chamou a sua casa e Ele vai abençoar a sua casa no poder do Espírito Santo. Então diga comigo: só o Espírito de Deus. É pelo Espírito, é pelo Espírito. Só o Espírito de Deus. Só o Espírito. Só o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus. Pode me levar. Não é a religião, Pode me levar a andar em Deus. não é a placa da igreja, Me levar. não é o pastor, não é o pastor. Me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Só o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus. Pode me levar. Espírito Santo, Andar em Deus. Pode me levar. só
Levante as suas mãos e aplauda o Rei. Aleluia! 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 Oh! Eu profetizo essa palavra ligada na sua vida. Eu profetizo uma semana de vitória e conquista. Eu declaro em nome de Jesus: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai ter uma semana de vitória, de prosperidade. Coisas vão acontecer na sua vida essa semana. Deus vai mudar a tua sorte essa semana. As algemas vão cair essa semana. Deus vai trazer pessoas para te favorecer essa semana. E Deus vai mudar a história do teu cativeiro. Ele vai te honrar. E vai levar pessoas a te honrarem. Diga: eu recebo essa palavra. Queridos, sejam ligados no altar dessa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. No amor do Pai, na graça do Filho, na comunhão do Espírito Santo. E todos que creem assim, digam amém. Shalom e AGV. Boa semana. Aleluia! Aplauda o Rei.